Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero falar com você sobre um problema que acontece ultimamente na internet. É uma moda que criaram, que é, um sinal de apostasia surgindo no meio cristão. Eu quero saber com você o que é, essa apostasia que está acontecendo. Essa apostasia tem sido muito veiculada por canais de cunho olavista, né? E esses olavetes, eles vêm com algumas ideias que contrariam a Bíblia e para satisfazer sua necessidade de, teorias da conspiração. Eles tentam fundamentar essas teorias da conspiração na palavra de Deus, porque a palavra de Deus por si só tem autoridade. Então tentam usar a autoridade da Bíblia Sagrada para justificar as suas doutrinas heréticas em muitos casos. Outros casos é apenas tolice de alguns que falam esse tipo de coisa. Em outros momentos não, você percebe que é uma maldade, que é uma doutrinação pagã do cristianismo. Então devemos tomar muito cuidado com isso. Eu coloquei algumas afirmações e essas afirmações eu vou ler para você e vou comentá-las para não esquecer nenhum detalhe importante. A primeira afirmação é que, segundo o grupo católico Montfort, Olavo de Carvalho é gnosticista e não um cristão verdadeiro. Bom, precisamos entender primeiramente que evangélicos e católicos discordam no padrão doutrinário, em questões doutrinárias, porque nós nos baseamos na Bíblia e eles se baseiam em outras coisas além da Bíblia. Então, por isso, nós discordamos, né? Agora, discordar não significa ser inimigo, tá? Embora tenha alguns católicos que gostem de brigar quando um evangélico manifesta a sua opinião de discordância. Eles acham que está atacando o catolicismo. Não, estamos apenas mostrando a nossa opinião. E esse grupo Montfort, ele é um grupo católico muito conhecido até e muito respeitado. E eles, para não dizer que são os evangélicos que estão dizendo isso, eles têm um trabalho mostrando que Olavo de Carvalho, com suas doutrinas, com suas teorias da conspiração, são doutrinas, na verdade, de cunho gnosticista, né? Os gnósticos, eles tinham uma característica de paganizar o cristianismo. Era isso que eles faziam no início, explicando de forma bem resumida para o vídeo não ficar extremamente longo. Os gnósticos eram pessoas que paganizavam o cristianismo já na época dos apóstolos, mais ou menos posterior a isso, na verdade, mas já na época dos apóstolos tinha o que alguns chamam de um pré-gnosticismo, que era uma junção de ideias do paganismo grego e romano com o cristianismo. Bom, sendo Olavo de Carvalho um gnóstico, automaticamente ele tem uma pegada esotérica em sua doutrina, né? E esotéricos costumam usar conhecimentos ocultos, né, para encantar incautos vaidosos. Eles começam a aparecer com diversas ideias, com diversas doutrinas que seriam ocultas à maioria das pessoas, que você teria acesso a essas ideias através deles, para sair da Matrix. É até um termo que usam muito, né? Para sair da Matrix e se tornar uma pessoa iluminada. Ou seja, eles fornecem uma iluminação que outras pessoas não têm e que você teria. Só que isso, obviamente, é mentira, né? E o olavismo tem proliferado com seu proselitismo esotérico com base em teorias da conspiração. Eles têm todas as teorias da conspiração que aparecem, olavistas vão e abraçam de uma forma ou de outra, dizendo que seria a verdade sufocada, que seria alguma coisa que as pessoas não queriam que você soubesse, que eles sabem e que são tão bonzinhos que estão compartilhando com você. Só que são tão bonzinhos que isso aumenta a visualização do canal deles e automaticamente eles ganham dinheiro com isso, talvez não muito, mas ganham alguma coisa. O meu canal aqui, como você pode ver, tem alguns inscritos, mas o canal não tem o foco propriamente monetário, né? Embora outros tenham. Aqui eu sigo aquele princípio bíblico. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então, se tiver 2 pessoas ouvindo o canal e que estão sendo edificadas para Cristo, que bom.
não interessa-se quantas são, embora alguns vídeos possam ter mais visualizações, obviamente. Mas não é esse o objetivo. Quanto a essas pessoas, o objetivo delas é realmente arrebanhar pessoas através de um conhecimento oculto que daria um poder ou uma sabedoria maior do que a outras pessoas. Na verdade, eles atraem pessoas vaidosas para assistirem as suas palestras, digamos assim, e adquirir o conhecimento que eles têm. Essa vaidade é tão grande que o Olavo de Carvalho, por exemplo, tem um curso dele, curso online de filosofia, onde ninguém se forma nunca. Você vai ficar 20, 30 anos lá assistindo aula com o Olavo de Carvalho, porque ele seria alguém superior, do qual você deveria atingir um conhecimento que provém dele, e esse conhecimento provindo dele, você precisaria estar ligado a ele ali para ter isso. Ou seja, é um esoterismo, né? Inclusive, quando você vai se inscrever no curso, pelo menos era assim antigamente, tinha umas cláusulas, tipo um contrato, onde você teria que concordar com o mestre em tudo, e que se o mestre não quisesse te aceitar, você não tinha nada que reclamar. Tipo uma vaidade extremamente exagerada, que é muito própria desses Olavetes. Alguns eu até digo que seriam mais humildes, digamos, né? E talvez estejam nessa de forma desavisada. Mas você que é um cristão, você que é um evangélico, precisa estar atento a isso. Como eu falei para vocês, nem os católicos são a favor desse tipo de coisa que estão ensinando aí, tá? Então tome muito cuidado com isso, tá? Bom, além do olavismo ter proliferado com esse proselitismo esotérico a partir de teorias da conspiração, podemos dizer também, para fazer certa justiça, que o Olavo de Carvalho foi útil ao Brasil em determinado momento, quando simplesmente mostrou o que era o comunismo e que esse comunismo estava afetando o Brasil com o seu modo de funcionar, né? Agora, ele ter sido útil numa época não significa que seja útil agora, falando coisas que não tem nada a ver, tá? Então, o fato de ter sido útil uma época não significa que o Olavo sempre tem razão, como diziam, por exemplo, para o Mussolini e até para Hitler, talvez, não é? Então, uma pessoa nem sempre tem razão. A pessoa pode estar certa ou pode estar errada, né? E a maioria das vezes estamos errados, mesmo como temos fontes para nos embasar, tá? Então tome cuidado com essa história de que Olavo tem razão ou fulano tem razão. Isso aí é uma lavagem cerebral que fazem em você. Então o fato dele ter sido útil, a gente reconhece, todo mundo reconhece que ele foi útil num momento, mas agora não é mais, agora só atrapalha, né? Especialmente quando se mete em questões espirituais. Bom, o quinto ponto que eu quero falar para você é que os Olavetes são apenas arrogantes e não gênios. As pessoas pensam que os Olavetes são gênios porque vencem debates, isso e aquilo. Entretanto, eles não são gênios. Eles são apenas pessoas arrogantes que partem para a briga. E quando partem para a briga, eles usam a sua arrogância e chamam a sua corriola para apoiá-los. É isso que acontece, uma corriola de pessoas doutrinadas esotericamente para que possam apoiar tudo que eles disserem como se fosse verdade. Por isso é importante a teoria da conspiração, para manipular essas pessoas como se elas fossem detentoras de um conhecimento superior, o que é muito semelhante à doutrinação comunista. Por que o militante comunista é tão radical? Porque ele acredita que ele detém um conhecimento superior da realidade que seria explicado pelo comunismo. Da mesma forma, o Olavete é o PT de direita, que ele pensa que tem um conhecimento superior explicado pelas teorias da conspiração e pelo olavismo de um modo geral. Então tome muito cuidado com isso, tá? Com essas teorias da conspiração, pois elas não produzem um bom resultado espiritual. Elas levam para o inferno, ainda que tenham sido úteis num passado recente, mas não em todo, apenas no assunto em que se tratava de comunismo e do modus operandi. Na verdade, o Olavo de Carvalho ali não atuou exatamente como um pesquisador que foi descobrir o comunismo só nos livros. Não, ele era um traidor do próprio movimento. Então devemos tomar cuidado com o que vem dessa fonte.
Porque quem trai um movimento pode fazer outra coisa realmente traiçoeira também para outro lado, tá? Tome cuidado com isso. Bom, e por que os Olavetes defendem conflitos? Para manter a sua influência. Considerando que essa influência deles é baseada num conhecimento oculto e um conhecimento ameaçador, eles trabalham com a teoria do sagrado e do profano, né? O sagrado é aquilo que te protege das ameaças que estão fora de seu controle, seja na natureza ou até de teorias da conspiração. Então, na verdade, o sagrado para eles acaba sendo o próprio olavismo. E por isso eles precisam de conflitos, precisam brigar constantemente para que se mantenham ativos e que sua doutrina seja valorizada, né? Tem vários tipos de seitas e religiões que se baseiam exatamente no conflito, mas não é o caso do cristianismo. Portanto, isso aí é uma questão de esoterismo. O sétimo item que eu quero dizer para você é que para manter o conflito precisam muito de teorias da conspiração. Ora, como você vai manter um conflito observando somente a realidade? Se você observar somente a realidade, você vai ver que a realidade tem conflitos e tem questões que não são conflitos, são consenso ou são ideias que as pessoas simplesmente toleram, certo? Então eles precisam, na verdade, criar uma gestão de conflitos para que esses conflitos justifiquem suas ideias. Eles necessitam de que haja uma conspiração para manter a sua seita funcionando. É uma seita que é espalhada pela internet com vários representantes. Então essas teorias da conspiração acabam sendo necessárias para a dinâmica esotérica da apostasia que vem com o olavismo. Portanto, devemos tomar muito cuidado com isso. Agora, você pode dizer, algumas teorias da conspiração parecem até meio óbvias, parecem mesmo. E algumas podem ser até verdadeiras, né? Por exemplo, dizer que o homem não foi à Lua pode ser verdade, faz sentido até. Eu até diria que pode ser verdade mesmo, até chego a dizer que é mais fácil isso ser verdade do que o homem ter ido à Lua. Mas o fato de uma fazer sentido, ou duas ou três, não significa que todas sejam verdadeiras. E o fato dela fazer sentido também não significa que ela seja verdadeira. O fato de fazer sentido de que o homem não foi à Lua não significa que seja verdadeiro que o homem não foi à Lua. Percebe? Fazer sentido é uma coisa, ser verdadeiro é outra. São duas coisas totalmente diferentes. Por quê? O verdadeiro, ele confere com a realidade. O que faz sentido simplesmente confere com seu raciocínio e com sua imaginação, certo? Então faz sentido, confere com seu raciocínio e com sua imaginação. Mas se isso conferir com a realidade, aí é verdadeiro, certo? Porque você pode ter, por exemplo, ideias, mundos criados por aos escritores que criam mundos fantásticos que fazem sentido, mas a gente sabe que não estão na realidade. E isso acontece com o olavismo. Estão criando um mundo fantástico baseado em teorias da conspiração para manter uma certa ideologia e até também uma certa seita religiosa e político-religiosa para que as pessoas se mantenham fixas naquilo e possam ser guiadas por aquele seu guru quando ele disser para onde elas devem ir. Então cuidado com isso. O fato de uma teoria da conspiração fazer sentido, como por exemplo que o homem não pisou na Lua, faz sentido, mas não significa que seja verdadeira, tá? Isso é só um exemplo. Então cuidado com isso, cuidado com o que faz sentido, mas que não há prova cabal de que seja verdadeiro. Creia somente na verdade. Bom, e com essas teorias da conspiração, precisam de uma cronologia para justificar. Outro item, né? Eles têm que trazer essas teorias, essa conspiração até um ponto. Porque a conspiração ela começa do nada e não tem uma origem. E eles não conseguem localizar essa origem. Então, para localizar essa origem, eles jogam essas teorias cada vez mais para trás. E uma coisa que eles conseguem perceber é que precisam de uma base histórica aceitável, né? E aí entra um outro item. A base histórica mais aceitável seria a Bíblia Sagrada, especialmente no contexto cristão, né? No mundo ocidental, que é um mundo cristão.
E a Bíblia Sagrada não é só aceitável em questões religiosas, como também em questões históricas, porque a Bíblia Sagrada é um livro de fonte histórica primária, porque foi escrita naquele tempo histórico e falando sobre aquele próprio tempo, né? Então ela tem uma autoridade não só religiosa, como também histórica. E como a Bíblia não afirma o que precisam afirmar, né? Eles querem justificar suas teorias e eles precisam de uma fonte confiável, assim, que possa justificá-los. Mas a Bíblia não afirma, não confirma o que eles querem afirmar. Então eles procuram pistas em livros pseudoepígrafos ou apócrifos. Livros pseudoepígrafos ou apócrifos são livros que não foram escritos por aquelas pessoas que estão sendo taxadas como seus autores. Digamos que alguém escreva um livro aí e coloque o meu nome. Não fui eu que escrevi. Aquele livro é pseudoepígrafo. Porque não fui eu que escrevi, nem conheço aquele livro, nem sei quem escreveu. Alguém botou o meu nome. Ou bota o seu nome também. Ou bota o nome de outro. Bota o nome de qualquer um, né? E bota o nome porque é a autoridade daquela pessoa. E bota o nome, né? Você tem a mim só como exemplo. Então você pode botar um nome, por exemplo, eu posso escrever um livro hoje dizendo que aquele livro é um livro escrito por Jesus, né? Pronto, esse livro aqui foi escrito por Jesus. E jogo na rede, faço e aconteço e coloco uma autoridade naquele livro. Mas é um livro falso, não é um livro verdadeiro. Pode até conter algumas coisas que estão nos evangelhos, porque é um livro pseudoepígrafo, está se referindo a Jesus. Então é feita uma pesquisa sobre Jesus para se escrever aquele livro pseudoepígrafo sobre Jesus. E o mesmo acontece com os livros que eles usam, né? Que eles usam para se justificar. Inclusive, essa questão da Bíblia também, outro item, é que eles acusam o catolicismo e o protestantismo de deturpar a Bíblia, né? Nós sabemos que a Bíblia católica e a Bíblia protestante são diferentes, mas são diferentes somente na quantidade de livros, tá? E os livros que tem a mais na Bíblia católica, eu já expliquei isso aqui, né? Alguns católicos até não entendem isso, porque ignorância, né, provavelmente, né? Que os livros que existem a mais na Bíblia católica não são livros canônicos, são livros apenas para instrução, para ensino, mas não são livros que formam doutrina. Primeira coisa que se deve entender. Então os livros que formam doutrina estão na Bíblia protestante. A Bíblia protestante só possui os livros que podem fundamentar doutrina bíblica. Então se você quer fundamentar uma doutrina, você tem que fundamentar nos livros da Bíblia protestante, tá? Aí tem a Bíblia, sei lá, dos católicos ortodoxos, que tem alguma configuração um pouco diferente. E eles vão lá na Bíblia dos católicos ortodoxos, alguns desses sujeitos, e pegam o livro de Enoque, que na verdade são 3 epístolas, primeira, segunda e terceira Enoque, né? E eles pegam a primeira de Enoque. E nessa primeira de Enoque há umas citações estranhas do início do mundo e coisas parecidas, né? Então você vê algumas coisas ali que não são verdadeiras, porque esse livro é pseudoepígrafo. Assim como na Septuaginta existiam livros culturais que foram escritos por outras pessoas e que simplesmente contavam alguma história de Israel. Assim também, nos livros pseudoepígrafos existem livros de cunho plenamente cultural e nada mais que isso, tá? E não livros sagrados, digamos, diga-se de passagem. Podemos dizer ainda que desses livros eles tiram algumas histórias fantásticas para deturpar as escrituras, né? Você está ouvindo um barulhinho aqui que a família está começando a almoçar, daqui a pouco eu vou parar também para almoçar, né? E eles ignoram, né, que esses olavetes, digamos assim, que dessas teorias da conspiração, eles ignoram que as deturpações que existem hoje em alguns polos cristãos, digamos assim, alguns grupos cristãos, elas surgiram exatamente pela falta de ortodoxia bíblica. Ou seja, ortodoxia significa doutrina bíblica correta e não uma doutrina bíblica inventada, né? Heterodoxia é a doutrina bíblica que está fora do que é correto, que não é bíblica de fato, é falsamente bíblica. Assim como fazem essas pessoas. Criam doutrinas que são falsamente bíblicas para se justificar. Vou colocar aqui uma limonada. Ó, toma uma limonada aí também. Vou molhar a garganta.
Deliciosa, mozinho. Então, tomei uma limonada aqui da Lucimar, deliciosa. Então, continuando o nosso estudo, né? Podemos ainda afirmar, ou dizer que eles afirmam, que os livros acadêmicos apoiam suas doutrinas pseudo-bíblicas. Bom, se livro acadêmico apoiasse a Bíblia, isso já teria acontecido há muito tempo, né? Na verdade, os livros acadêmicos que eles citam, eles não são conforme a Bíblia, eles são conforme suas teorias próprias, né? Livros acadêmicos, em alguns casos, confirmam a Bíblia, sim. Mas você não pode usar livros acadêmicos como base de confirmação da Bíblia. Por quê? Porque hoje a academia diz uma coisa, amanhã diz outra, tá? Por exemplo, há um tempo atrás existia a teoria chamada GEDP, né? Que existiam 4 documentos, né? Jeovista, Eloísta, Deuteronômico e Sacerdotal, que seriam fontes de que pegaram textos para forjar o Antigo Testamento. Para essas pessoas, o Antigo Testamento seria uma farsa, né? Uma farsa piedosa que fizeram para manipular o povo. Isso era teoria científica, ou seja, uma teoria científica que durou muitos anos, mais de século talvez, e essa teoria científica era usada como referência para justificar ataques à Bíblia. Agora, essa teoria foi estudada e foi visto que ela é totalmente furada, que não tem nada a ver com a verdade. Mas nada impede que venham a surgir novas teorias científicas que sejam contrárias à Bíblia, percebe? Então, livros acadêmicos, para você dizer, esse livro acadêmico falou isso aqui, você vai discutir com o acadêmico. É burrice alguém dizer isso, desculpe o termo. Porque, na verdade, livros acadêmicos não foram feitos para justificar nada, porque especialmente verdades eternas. Porque todas as verdades dos livros acadêmicos são provisórias, tá? São provisórias, como é a própria ciência. Algumas coisas acabam se consolidando no conhecimento, mas de uma hora para outra pode surgir uma outra teoria que contraria aquela outra. Então não pense nisso. Teorias são o quê? Na verdade, para você entender, teorias são explicações logicamente possíveis na imaginação e que podem ser comprovadas ou não na prática, tá? Algumas teorias aparentemente são comprovadas na prática e outras não são, né? Em alguns casos até distorcem a realidade para que se enquadre a teoria. Por exemplo, a teoria da evolução. Vai ter uma discussão aqui, mas eu acredito que você é um cristão, não vai discutir isso. A teoria da evolução, muitas vezes, as pesquisas distorcem a realidade para encaixar na teoria da evolução. O que você pode ver então que uma teoria, um fato acadêmico, não é necessariamente algo válido para você estudar a Bíblia, né? E eles recorrem especialmente ao livro pseudepígrafo de Enoque, né? O livro de Enoque, ele conta essas coisas que eles citam ele como fonte original, mas como fonte original de seus erros, na verdade, né? E justificam o uso do livro pseudepígrafo de Enoque pela Epístola de Judas, capítulo 14, versículos 14 e 15. Deixa eu abrir aqui. Bom, em Judas 14, 15 diz o seguinte: E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Bom, como você pode ver, há uma citação aqui de Enoque. Só que alguns entendem, né, que isso seria do livro de Enoque. Mas não se deve esquecer que existia uma tradição oral. E essa tradição oral falava algumas coisas dos antepassados de Israel, né? E uma das coisas que fazia parte dessa tradição oral eram alguns conhecimentos que estavam no livro de Enoque. E o que Judas está fazendo aqui é enfatizar esse conhecimento. Esse assunto é verdade, essa tradição oral é verdade, e não o livro de Enoque. O livro de Enoque é um compilado de tradições orais, tá? Então ele está falando que essa tradição oral é verdadeira.
mas não o livro de Enoque. Preste atenção, eu não disse em momento nenhum que o livro de Enoque é verdadeiro, eu disse que essa tradição oral é verdadeira. Uma coisa importante que a gente precisa saber é que as tradições orais, elas poderiam conter verdades ou mentiras ou exageros, né? E como essa citação refere-se a uma citação que era da tradição oral e que foi compilada no livro de Enoque por alguém que não era Enoque, era outra pessoa que botou o nome de Enoque, essa tradição oral, essa cultura oral, ela só pode ser validada pela própria escritura. Ou seja, o que foi validado ali foi essa citação de que Enoque disse isso, e não o livro de Enoque. Em momento nenhum o livro de Enoque valida, ou melhor, o livro de Judas, a epístola de Judas, valida o livro de Enoque. Não valida, valida só essa afirmação da tradição oral dos judeus. Então, deixar bem claro isso, essa é mais uma afirmação que nós devemos entender. E o livro de Enoque foi escrito como um registro comum. É como eu e você, por exemplo, tá fazendo um curso e de repente no final do curso tem que fazer uma monografia. Quando você vai fazer aquela monografia, você pega falas de um, de outro e escreve fulano disse isso, ciclano disse aquilo e bota a fonte, certo? Então aquilo ali se torna uma monografia. Foi mais ou menos o que é o livro de Enoque, é um compilado de coisas, de um conhecimento que existia antigamente, mas não é um livro sagrado. Se fosse assim, qualquer monografia seria livro sagrado, né? Embora alguns queiram que certas monografias sejam livros sagrados aí de seus gurus, mas não pode ser, tá? Continuando ainda, o uso do livro de Enoque para justificar a teoria da conspiração, portanto, é uma atitude pagã, tá? É uma atitude pagã, porque traz um compilado de coisas que são simplesmente ideias, fábulas, coisas que estão lá simplesmente para uma ilustração intelectual e não para conhecimento doutrinário religioso, e colocam como se fosse verdade. Isso é paganismo, né? Um paganismo inserido nas escrituras, tá? Embora o livro de Enoque esteja lá na Bíblia, lá católica, ortodoxa, né, segundo dizem, né? Isso ali não é um livro canônico, entenda-se isso, tá? E ainda podemos dizer mais uma afirmação que alguns canais comparam a Bíblia com a Torá e o Corão, igualando todos eles como se fossem palavras de Deus, né? Especialmente uma menina aí, né? Ela fala isso, mas é totalmente errado, totalmente errado. Vamos ver por que isso é errado? Por que a Bíblia não é igual à Torá, por exemplo, partindo disso? Porque a Torá é uma parte da Bíblia, especialmente o Pentateuco, né? E tem as escrituras que vão até os profetas, salmos e tal, né? A Torá não é igual à Bíblia de um modo geral. Por quê? Primeiro, porque a Torá é só uma parte, né? E segundo, porque a Bíblia é a revelação completa. A Torá é o início da revelação, ela está incompleta. Então você não pode comparar uma revelação completa com uma revelação incompleta, certo? Se a Torá está no início, começando a revelar, e só mostra parte da revelação e não a revelação completa, então ela não está completa. A Bíblia é completa porque ela já tem o Novo Testamento. Então não é a mesma coisa. Tá? A revelação completa é a Bíblia, mas fora isso a Torá é o Pentateuco mesmo ali como conhecemos, tá? Agora, mas só o Pentateuco, ou seja, incompleto. Agora, o livro dos cristãos por excelência é o Novo Testamento. Por quê? Se você ler somente o Novo Testamento, você estará servindo a Deus. Você não precisará ler o Antigo Testamento como alguns pensam, que você tem que ser quase que um judeu, seguir o Antigo Testamento. Não. Você basta ler o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento é uma fonte de conhecimento para entender melhor as coisas que estão no Novo Testamento, como chegou àquela doutrina que está no Novo Testamento. Curiosamente, né, Deus se revelou através da história da humanidade, especialmente do povo de Israel, até chegar em Jesus e espalhar por toda a humanidade. Porque a apostasia era tão grande, né, que Deus escolheu um povo para fazer esse trabalho e trazer a mensagem dele até todos nós. Portanto, o Novo Testamento é a coroa da Bíblia Sagrada, né? E o Velho Testamento é o que mostra como chegou a essa coroação, certo?
a coroação das Escrituras, o cumprimento das Escrituras. Então o Novo Testamento é o cumprimento das Escrituras. O Velho Testamento é a promessa que seria cumprida no Novo Testamento. Portanto, nosso livro principal é o Novo Testamento. Isso não significa que nós desprezemos o Antigo Testamento. Significa apenas que sabemos que o Antigo Testamento não é o livro principal, tá? Então, atenção para isso. Logo, se o Antigo Testamento não é o livro principal, a Torá não é igual à Bíblia, porque a Torá está incompleta, ela faltou completar a revelação total de Deus. Agora, para entender o Antigo Testamento, você precisa compreender o Novo primeiro, né? Senão você vai começar a acusar Deus disso e daquilo, né? E você vai ter ainda que se reportar no final, além de ler todo o Novo Testamento, reportar especialmente o livro de Hebreus, que mostra os símbolos do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que representam realidades do cumprimento das Escrituras no Novo Testamento, tá? E agora, quanto ao Corão. O Corão não pode nem de longe, não é a palavra de Deus, não é comparado com a Bíblia de forma nenhuma, tá? Por quê? Mas o Corão possui textos bíblicos que são os mesmos que estão na Bíblia. E daí, né? Eu posso escrever um livro hoje, como eu dei o exemplo para você, dizendo que é o livro de Jesus e colocar textos e citações da Bíblia, não posso? Citações de Jesus, textos que estão na Bíblia, foram palavras de Jesus, posso fazer isso. Mas isso não significa que esse livro que eu escrevi seja verdadeiro. O Corão, na verdade, é um compilado de ideias religiosas feito por Maomé, né? Ou seja, é uma unidade que foi dada aquelas ideias por um homem, bem, Maomé. Maomé pegou aquelas ideias e uniu, ele viajou, teve conhecimentos com cristãos, com judeus e com outros povos e acabou compilando aquelas ideias, ou seja, aquelas ideias foram compiladas por um homem. Maomé foi o editor do Corão, né? Aquele que ditou, escolheu exatamente o que iria entrar no Corão e não o Espírito Santo, foi Maomé que escolheu, tá? Agora, a Bíblia é diferente, ela não foi escrita por uma pessoa num só período de vida dela, não. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores durante 1500 anos e depois foi juntada. Esses livros foram juntados. Em 1500 anos, com mais de 40 autores, seria praticamente impossível que ela desse o mesmo testemunho que fosse desaguar no Novo Testamento. Percebe? Então a Bíblia, ela não pode ser comparada com o Alcorão de forma nenhuma, embora com a Torá possa ser comparada apenas parcialmente, por ser incompleta, mas com o Alcorão de forma nenhuma, porque o Alcorão, ou o Corão, melhor dizendo, é um livro editado por um homem, por uma pessoa, ao passo que a Bíblia é um livro editado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Percebe? Em 1500 anos, nos corações de 40 autores, mais ou menos. Percebe a diferença? Como que você vai comparar um livro com o outro? Não faz o menor sentido. Isso é ignorância bíblica total, né? Que as pessoas vão estudar outras coisas, paganismo, islamismo, e acham que estudar a Bíblia é menos importante, né? Então isso que dá, né? Bom, ainda outro item. Comparar a Bíblia editada pelo Espírito Santo com o Corão, editado por Maomé, é apostasia. Quem está fazendo essa comparação, quem diz que a Bíblia é igual ao Corão como palavra de Deus, é um apóstata ou uma apóstata. Cuidado com isso, tá? Não caia nessa apostasia. A Bíblia não existe com livro nenhum igual a ela, tá? Bom, temos ainda aqui, já falei dos livros acadêmicos que alguns dizem, também dizer que livros acadêmicos são fontes para você entender a Bíblia também é apostasia. Agora, encerrando, né, nós vamos ler alguns textos bíblicos. Eu vou ler aqui com vocês alguns textos bíblicos que mostram que o apóstolo Paulo, especialmente, né, e Pedro também, nos adverte quanto às teorias da conspiração, chamando elas de fábulas, tá? São fábulas que são chamadas na Bíblia, essas teorias da conspiração. Primeiramente, vamos em 1 Timóteo 1,4. Em 1 Timóteo 1,4 diz o seguinte: nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificações de Deus, que consistem na fé. Assim o faço agora, tá vendo? Não é para se dar a fábulas, ideologias e genealogias intermináveis.
Ora, o fim do mandamento é um amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Essas genealogias intermináveis podemos dizer que seria a cronologia de uma certa teoria, de uma certa conspiração, percebe? Então é a mesma coisa. Desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, ou seja, a pessoa fica brigando a troco de nada por causa dessas teorias da conspiração que podemos. Isso é a aplicação que eu estou fazendo, tá? Não é interpretação propriamente dita. Querendo ser doutores da lei, veja bem, esses olavetes que querem ser doutores de uma lei, lá no livro de Enoque até, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, percebe? Eles não entendem o que dizem, nem o que afirmam e dizem ser uma verdade bíblica. Agora vamos para 1 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Versículos de 1 Timóteo. Em 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Veja bem, tem alguns apostatando da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Há espíritos enganadores nessa história e doutrinas de demônios também, inclusive tradição oral que não era bíblica. Isso que ele está se referindo aqui. Tanto ao gnosticismo da época, que temos hoje um gnosticismo à moda brasileira aí com os olavetes, né? Que são doutrinas de demônios e espíritos enganadores. E continua o texto: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, algumas pessoas não conseguem nem perceber que estão mentindo, porque já foram cauterizados em sua consciência e seguem pregando essas ideias. Aí ele continua dizendo aqui, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Percebe? Então você vê aqui que é uma coisa que ele está citando aqui, o que já existia naquela época, que era tipo um pré-gnosticismo ali, mas isso já existe hoje, que é o que? O conhecimento oculto, né? Um conhecimento esotérico, um conhecimento de conspirações que seriam superiores a de outras pessoas. Cuidado com isso. Então nós vimos que o próprio Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens. Então cuidado com isso, tá? Agora vamos para 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda no seu reino, que pregues a palavras, inches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que, preste atenção, não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, vontade exagerada de pecar, mesmo que digam que isso está baseado nas Escrituras, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Sê tu sóbrio em tudo, sobre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre teu ministério. Percebe? Então por que esses canais têm muitos seguidores? Porque as pessoas hoje, está escrito na Bíblia, têm comichão nos ouvidos. Por que um canal bíblico tem poucos seguidores? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Percebe? Então não há como competir em termos de seguidores com um canal desse, porque esses canais, eles querem, na verdade, trazer as pessoas, e eles sabem que as pessoas têm comichão nos ouvidos para ouvir essas coisas. Além disso, nós temos ainda Tito também, que é outra carta pastoral. Nós lemos um texto de Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, agora vamos ler em Tito. Essas são cartas pastorais, ou seja, cartas voltadas para os pastores da igreja, como eles deveriam agir e que não deveriam levar o seu povo a agir dessa maneira, tá vendo? Da maneira errada, tá? Então preste atenção. Na epístola de Tito, capítulo 1, versículos 10 a 14, nos diz o seguinte: porque há muitos desordenadores, faladores, vãos e enganadores,
principalmente o da circuncisão. Presta bem atenção. Os enganadores, os falseadores eram aqueles que aparentemente seriam do povo de Deus, que na verdade estariam levando a palavra de Deus, inclusive com livros antigos do Antigo Testamento, percebe? E ele está dizendo aqui que não é bem isso, não são os da circuncisão, não é porque é da cultura judaica que necessariamente é verdadeiro, porque muitos são desordenadores, faladores e enganadores, especialmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. A essas pessoas a Bíblia diz que nós devemos tapar a boca. E como nós tapamos a boca delas? Não ouvindo os seus ensinamentos e não os recebendo em nossa casa, porque se você liga e assiste, você está recebendo, né? A não ser que seja para entendê-los e adverter outros cristãos quanto a esses erros, obviamente, mas isso é o papel de um pastor, né? Homens que transformam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância, tá? Qual é a diferença entre um sujeito desse que faz um oba-oba com teorias da conspiração para uma igreja que só pede dinheiro, faz até leilão de bênção? Nenhuma, né? Porque estão apenas com torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Aqui ele está falando inclusive de profeta, não profeta literalmente do povo de Deus, mas um profeta dos pagãos, né? E esse profeta dos pagãos, que agora não me lembro aqui o nome, ele falava dos próprios cretenses, que tinham lá os deuses deles, e fala como eles eram. Ele está apenas citando que aquilo é verdade, e não que aquilo que o pagão disse, as profecias do pagão eram verdadeiras. Não, ele está dizendo que aquele caso, aquele item, aquela citação pequena é verdade, mas só aquilo, tá? Então ficamos bem claros. Isso se aplica também ao livro de Enoque, tá? Senão você vai ter que acabar retrocedendo até a Ilíada e outras coisas do tipo, né? A Odisseia, para achar razão para as coisas, né? Que é o que alguns fazem, inclusive, desses Olavetes, né? E ele continua dizendo: esse testemunho é verdadeiro, ou seja, que os cretenses são mentirosos e preguiçosos e bestas ruins, mas daquele tempo, não os de hoje, né? Obviamente, né? Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Ou seja, aqui você vê que Paulo está dizendo a Tito que existem fábulas judaicas dentro daquela cultura oral, daquela sabedoria oral. Existiam fábulas, ideias que não eram verdadeiras, mas você só sabe o que é verdadeiro quando ela é citada nas escrituras. O resto é falso. E isso vale para o livro de Enoque também, tá? Então cuidado com essas pessoas que ficam criando chifre na cabeça de cavalo, né? Então nós vimos aqui que Deus está mandando que nos desviemos desse tipo de coisa, nos desviemos da maldade, porque precisamos estar atentos à palavra de Deus. Agora vamos ler 2 Pedro 1, 15 e 16. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, nos diz o seguinte: sabendo que brevemente ele deixar este tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado, né? Está dizendo que Jesus revelou a ele, né? que ele iria morrer brevemente, né? Pedro já estava sabendo disso, uma revelação especial para Pedro. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, ou seja, as coisas que ele ensinou sobre o Evangelho, não coisas à parte do que os apóstolos ensinaram, né? Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Isso inclui o Alcorão e todos os tipos de teorias da conspiração, tá? Que são compostas por um grupo de pessoas ou por uma pessoa num curto espaço de tempo. Não é a mesma coisa que a Bíblia, que foi composta em 1500 anos e editada pessoalmente pelo Espírito Santo nos corações dos seus 40 ou mais de 40 autores, né? Mas nós mesmos vimos, ele não fez isso com fábulas artificialmente compostas, mas ele mesmo viu sua majestade, ou seja, a majestade de Deus, a majestade de Jesus.
Então você deve confiar na Bíblia Sagrada, pois ela é a verdadeira palavra de Deus e única palavra de Deus. Qualquer pessoa que venha para você com ideias estranhas, apontando para outras ideias, outros livros sagrados, visões sagradas que estão fora da doutrina, que pode ser verificada na Bíblia protestante, e isso vale tanto para católicos como para evangélicos, tá? Porque os livros canônicos são os que estão na Bíblia protestante, que são os mesmos que estão na Bíblia católica como canônicos, tá? Então não confunda isso, é muita confusão que as pessoas fazem sobre isso, então não confunda. Livros canônicos são livros dos quais se forma a doutrina e que são inspirados por Deus. Livros não canônicos são livros pseudepígrafos que não foram escritos de forma inspirada pelo Espírito Santo, e isso era reconhecido já na antiguidade. Bom, esse vídeo já ficou um pouco longo, mas o assunto era complexo. Eu queria fazer vários vídeos sobre isso, mas ia acabar fragmentando muita explicação e você não teria uma unidade de entendimento. Espero que isso edifique o seu coração. Se alguém se sentiu ofendido, sinto muito, mas é a palavra de Deus. Se você me provar na Bíblia que suas teorias da conspiração são verdadeiras, tudo bem, mas não me venha com livros pseudepígrafos para provar isso, né? E você que é um cristão verdadeiro, tome cuidado com esses falsos profetas que na verdade trazem a operação do erro e a apostasia para os dias de hoje, mesmo que se digam cristãos.